Boa tarde. Olá, boa tarde. Semapa realiza vistorias em matadouros de São Luís. Maranhão é o único estado a não oferecer vagas no Sisutec. Especialistas alertam que prevenção ainda é o melhor remédio para evitar problemas cardiovasculares. E veja os cuidados que se deve ter na hora de concorrer a uma vaga de emprego. E ainda a abertura de mais uma edição do projeto Sonora Brasil. O Repórter Maranhão está começando agora. Os matadouros de São Luís estão sendo fiscalizados e os profissionais estão passando por capacitação para garantir a qualidade da carne comercializada na capital. A Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento está aumentando a fiscalização dos matadouros de São Luís. Durante as vistorias são avaliadas as condições de higiene pessoal e no abate dos animais. Os funcionários também estão recebendo treinamento em boas práticas de manipulação de alimentos. Nós realizaremos palestras em todos os matadouros de São Luís, no intuito de fazer com que os funcionários do matadouro consigam adquirir boas práticas relacionadas ao manuseio de alimentos, para refletir isso junto ao alimento que chega à nossa mesa, alimentos mais saudáveis. Para adquirir a licença de funcionamento, os abatedouros precisam estar devidamente equipados para o abate dos animais. São Luís possui 3 abatedouros de pequeno e médio porte que abatem cerca de 600 bovinos por dia e um único abatedouro de suínos. Mas o consumidor precisa estar atento à carne que chega em sua mesa. Eu nunca procurei nem aqui para as pessoas que vêm, de onde vem. Não procurei não, chega aqui e compra. A Semapa também tem combatido a clandestinidade da carne. Em todos os matadouros existem veterinários da Semapa garantindo a qualidade do alimento que chega à mesa. Fora isso, nós realizamos blitz constantes nas rodovias de São Luís, nas MAs, para poder apreender animais que chegam por abate clandestino. Este responsável por um matadouro em São Luís fala da responsabilidade da comercialização da carne e explica como o consumidor pode conferir a origem do produto. Ele tem que procurar se naquele estabelecimento, aquela carne que está sendo manipulada, cortada, consumida, vem comercializada lá, se tem a certificação do Serviço de Inspeção Municipal. Caso não tenha essa certificação, procure ver se existe pelo menos um carimbo na carcaça. Caso não exista nada disso, já é uma grande suspeita de ser uma carne clandestina. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou mudanças nos procedimentos de concessão de tarifa social de energia elétrica fornecida a consumidores de baixa renda. A nova regulamentação prevê que as distribuidoras precisarão validar as informações dos consumidores inscritos no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, com renda familiar per capita menor ou igual a meio salário mínimo. Atualmente, cerca de 1.080.000 famílias maranhenses são beneficiadas pela tarifa social. As distribuidoras terão 120 dias para se adequar às regras. O Poder Judiciário iniciou um mutirão para reduzir o número de presos provisórios no estado, onde mais da metade da população carcerária aguarda julgamento. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o juiz da primeira Vara de Execuções Penais, Carlos Roberto de Paula. Boa tarde. Boa tarde. Como será feito esse trabalho? Esse trabalho, sob a coordenação da Corregedoria Geral de Justiça, do Tribunal de Justiça e do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário, será realizado nas unidades jurisdicionais. Os juízes que estão nas comarcas do interior, cada um vai ter que rever, segundo determinação da Corregedoria, os processos que estão tramitando nas unidades. E lá eles manterão as prisões, se entenderem que assim devam agir, ou poderão conceder liberdade naqueles casos que os juízes compreendam que devam conceder liberdade. E bem como da agilização de julgamentos, de processos que se encontram ainda em fase de tramitação. Agora, doutor Roberto, haverá inspeções em delegacias e unidades prisionais? Qual é a realidade hoje desses locais? Olha, hoje, por exemplo, aqui em São Luís, nós temos em torno de 2.900 presos. Desses 2.900, 2.800 e pouco, em torno de 1.000 condenados, 1.800 presos provisórios.
Então, esse trabalho vai ser feito tanto na VEP, que trata vara de execução penal, que trata daqueles presos que já estão condenados. Nós temos hoje em torno de 700 em regime fechado, 300 e alguma coisa em regime semiaberto. Temos 2.400 processos tramitando na unidade jurisdicional, na VEP, mas só temos em torno de 1.000 presos dentro das unidades prisionais. Porque às vezes tem processo que o preso já morreu e precisa ser extinto, tem aqueles em que o preso responde a mais de um, tem que fazer a unificação das guias. Uma outra meta do mutirão para os presos condenados é o atestado de pena a cumprir. O que é esse atestado, ou essa certidão de pena a cumprir? O preso ele vai saber exatamente o dia que ele vai ter direito a uma progressão de regime, a um livramento condicional, que é feito um cálculo da pena dele, e aí é projetado o dia em que ele fará jus a um desses benefícios. A gente vê também, doutor, que de tempos em tempos está sendo feito mutirões, mas sempre é registrado um número maior de presos provisórios do que se deveria. Qual é essa razão? São várias as razões, mas eu destaco a principal delas, que é a concentração de presos em São Luís. Nós temos aqui em São Luís em torno de 1.000 presos que são do interior, que eram para estar cumprindo pena no interior ou respondendo ao processo no interior, na sua própria comarca. Como as unidades, na grande parte das comarcas, não se tem unidade penitenciária, eles são trazidos para cá, para São Luís. Aí isso dificulta a realização de audiências. Às vezes o juiz determina a intimação de um preso para uma audiência e não se sabe onde o preso está situado. Às vezes ele é mudado de unidade prisional. Então tudo isso leva a essa dificuldade. Agora, doutor Roberto, o número de processos que estão esperando julgamento é muito grande? Olha, hoje, na verdade, o universo carcerário nosso não é tão alto. Eu digo sempre o seguinte, a solução com relação ao problema carcerário do nosso estado não é tão difícil de ser resolvido. Basta que haja decisão política no sentido de que sejam construídas unidades nos locais, nos municípios, nas comarcas. Imagina uma comarca como São Mateus, Bacabal, que eu trabalhei em Bacabal. Se tiver uma unidade para preso provisório definitivo em cada uma dessas comarcas, os presos não precisam vir para cá. Eles respondem lá. Com isso, há uma resposta mais rápida do Poder Judiciário. O preso cumpre a pena perto da família, perto do juiz da execução, perto do promotor da execução, perto da sociedade que está vendo que ele está sendo punido. Agora o senhor falou dessa transferência de presos, eu toco no assunto que está em voga atualmente, que é com relação aos casos em que, por exemplo, o Fernandinho Beiramar falou de transferência de presos para cá para o Maranhão. O senhor acha que isso é possível? Isso não tem o mínimo cabimento. Primeiro que as unidades do Maranhão, nós não temos penitenciária de segurança máxima. Não existe. E o Fernandinho Beiramar, os presos que se encontram nas unidades federais, eles necessitam de penitenciária de segurança máxima. Segundo, qualquer transferência de preso para vir para o Maranhão ou sair do Maranhão para outro estado tem que passar pela VEP. Quem está respondendo pela VEP hoje sou eu. Então teria que passar por uma decisão nossa de conceder uma transferência, de determinar uma transferência do estado do Maranhão para um outro local ou de um outro estado para o Maranhão. Então isso não tem o mínimo cabimento, não tem a mínima pertinência isso aí. Ok, muito obrigado, doutor Carlos Roberto de Paula, juiz da primeira vara de execuções penais. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço. E veja no próximo bloco, dicas para se sair bem numa entrevista de emprego. E mais, hoje é comemorado o Dia do Cardiologista. É logo após o intervalo. Agora são 12h37. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer. Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. No teatro, eu posso viver vários personagens, ser pessoas diferentes, mas as minhas digitais nunca mudam. Por isso, na hora de votar, ninguém pode se passar por mim. O recadastramento biométrico começou em várias cidades do país.
É a Justiça Eleitoral tornando as eleições ainda mais seguras. Verifique se na sua cidade está acontecendo a biometria. Informe-se no site tse.jus.br. TSE, Justiça Eleitoral. Acredito que para o futuro dos meus filhos depende de uma boa qualidade de ensino, bons professores. A Prefeitura de São Luís sabe disso e implantou as primeiras escolas com educação integral em unidades de educação básica. E em breve mais 10 escolas nesse modelo serão construídas. Também foram realizadas reformas em mais de 80 escolas em todas as regiões de São Luís. E os serviços continuam. É a Prefeitura de São Luís trabalhando cada vez mais para melhorar a nossa cidade. Prefeitura e você, construindo um novo caminho. O prazo para os médicos estrangeiros confirmarem participação no programa Mais Médicos foi prorrogado até hoje e a divulgação do balanço final da adesão de médicos brasileiros e estrangeiros está prevista para amanhã. O último balanço divulgado pelo Ministério da Saúde mostrou que 715 médicos formados no exterior indicaram municípios para participar do programa. A próxima chamada de médicos e municípios começa no dia 15 de agosto. Hoje é comemorado o Dia do Cardiologista. A data foi escolhida para lembrar da importância dos cuidados com o sistema cardiovascular. Assim como um automóvel necessita de revisão, necessitamos também dos cuidados preventivos que podem evitar as doenças cardiovasculares, a partir da avaliação de um dos principais motores da nossa máquina. Para evitar problemas futuros, esta paciente visita regularmente o cardiologista dela. Com certeza. O especialista é essencial para quem quer saber como é que está aí a máquina, né, do corpo, que é o coração. Todo ano no Brasil, estima-se que mais de 300 mil pessoas têm morte súbita por problemas cardiovasculares. E o remédio pode estar ao alcance de todos. Hoje a palavra-chefe ou a expressão-chefe é prevenção cardiovascular. Hoje em dia a hipertensão, os fatores de risco, como o sedentarismo, diabetes, né, o tabagismo, contribuem muito para o desenvolvimento desses tipos de patologias. Portanto, hoje o cardiologista é, em se tratando de um exército para a saúde, uma peça muito importante. Para os médicos que lidam o ano todo com o exercício da medicina em condições nem sempre satisfatórias, a profissão continua como uma espécie de sacerdócio. Ser médico e particularmente ser cardiologista é gratificante para a gente. Por exemplo, no caso da cardiologia, é uma especialidade que ela é muito dinâmica, ela tem progredido muito, né? E a gente tem verificado que a gente tem conseguido realmente não só melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas, sobretudo, prolongar a vida das pessoas. Além de qualificação, conseguir um bom emprego exige também calma e tranquilidade para encarar as etapas de seleção das empresas. Conquistar uma vaga no mercado de trabalho é o sonho de muitos jovens. Esses 5 acabaram de ser aprovados numa seleção de trainee. Eles deixaram para trás cerca de 7 mil candidatos. O processo seletivo teve várias etapas. Uma delas foi a entrevista, que, segundo uma pesquisa do Núcleo Brasileiro de Estágios, é uma das fases mais críticas. De acordo com o estudo, nervosismo, timidez e ansiedade são os fatores que mais atrapalham os candidatos durante uma entrevista. Segundo esta executiva, a principal dica para ter um bom desempenho durante a seleção é ser verdadeiro e sincero. Ela explica também qual o perfil dos profissionais que as empresas buscam no mercado. Tem algumas características que eu entendo que são fundamentais, né? Uma é você perceber no candidato paixão, aquela coisa de vir para somar, de que quer realmente fazer, de que quer crescer com a empresa. Mas eu entendo que o real interesse no trabalho, acho que são fundamentais. Jéssica afirma que encarou a entrevista com tranquilidade, apesar do frio na barriga. É o friozinho na barriga que dá emoção, mas o importante é você se focar, se manter o equilíbrio e pensar à frente, assim.
onde você quer chegar e se empenhar para que aquele momento você consiga expressar a sua essência. Luiz Fernando teve um cuidado extra com as redes sociais. É que algumas empresas costumam investigar o que os candidatos postam na internet. Eu optei por não utilizar dessa ferramenta e procurar outras redes sociais como o LinkedIn, onde você pode apresentar mais o seu perfil acadêmico e os valores que você procura para um trabalho. A executiva confirma. Mas muitas empresas costumam vasculhar Facebook, até porque é o mais aberto, né? Então eu recomendo que o candidato também tenha cuidado, né, com o que ele coloca. E a repórter Luanda Belo conversa com uma psicóloga que traz dicas sobre como se preparar para uma seleção de emprego. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Eli. Falar em público e em entrevistas de emprego são realmente duas coisas que sempre dão aquele friozinho na barriga. Mas a boa notícia é que tem sim como driblar esses obstáculos e quem dá as dicas é a psicóloga Juliana Souza Leite. Boa tarde, doutora Juliana. Boa tarde, Luanda. Então, enfim, tem como evitar esse nervosismo na hora de falar em público? Tem sim. Algumas das melhores formas de evitar o nervosismo quando se vai falar em público, primeiro é você se preparar psicologicamente, né? Saber que você vai estar diante de um grupo de pessoas e que você está ali para mostrar o seu desempenho, para mostrar quem você é. Para quem é muito tímido, algumas das dicas é você tentar focalizar em um ponto só, para conseguir falar mais para aquelas pessoas, mas o mais indicado é que você consiga olhar nos olhos das pessoas para transmitir aquela informação que você está querendo passar para as pessoas. É realmente difícil, mas eu acho que se a pessoa estiver bem preparada e souber, estiver consciente do que vai ter que fazer, ela consegue sim se sair bem nessa hora. Dá para treinar em casa? Dá para treinar em casa, na frente do espelho. Muitas pessoas treinam também com familiares, né? Colocam amigos, familiares na sua frente para falar de algo que você tenha pleno domínio, né? Você pode treinar falando de algo que você conhece, para que no momento de dar entrevista, quando geralmente o candidato é posto para falar sobre algo inesperado, você consiga se sair melhor. Quarta-feira com sol e muitas nuvens em São Luís. Veja agora a previsão do tempo para todo o estado. São Luís, nebulosidade variável ao longo do dia, com possibilidade de chuvas leves e esporádicas. Mínima de 24 e máxima de 31 graus. Em Imperatriz, céu com poucas nuvens ao longo do dia, sem possibilidade de chuva. Mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Caxias, nebulosidade variável ao longo do dia, sem possibilidade de chuva. Mínima de 24 e máxima de 37 graus. Em Balsas, predomínio de sol ao longo do dia. Mínima de 19 e máxima de 35 graus. Veja no próximo bloco, o Maranhão fica fora do programa Sisutec. E mais, Grupo do Amapá abre mais uma edição do projeto Sonora Brasil. E veja também a preparação do Sampaio para o próximo jogo na Série C do Campeonato Brasileiro. Se acompanha logo após o intervalo. Agora, 12h47. De todos os cantos do país, a gente mostra a cara do brasileiro para o Brasil. Mostramos os problemas das cidades. Contamos também as boas histórias de quem faz o Brasil diferente. É para colaborar com a formação crítica da sociedade que o Repórter Brasil está aí. É a nossa diversidade cultural no ar. Venha conhecer o nosso telejornal. Repórter Brasil, de segunda a sábado, às 9 da noite, aqui na TV Brasil. Era uma vez um menino maluquinho, eu. Se você é como eu, maluquinho por histórias, se liga no ABZ do Ziraldo. Alô, alô, o menino maluquinho e eu estamos aqui esperando vocês para o nosso encontro semanal repleto de alegria, de literatura, de muita conversa, muita música, no meu programa chamado o ABZ do Ziraldo. ABZ do Ziraldo, nova temporada, a partir do próximo domingo ao meio-dia. Gente, eu tô aqui para dizer que pequenos cuidados são uma grande proteção para nossa saúde e da nossa família. Lave bem as mãos antes de comer,
Beba água somente filtrada e fervida ou tratada com hipoclorito de sódio. E se aparecerem sintomas de diarreia, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Quanto antes tratar, mais fácil curar, é ou não é? Ministério da Saúde, Governo Federal. O Ministério da Educação divulgou hoje a lista dos aprovados no SISUTEC, Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, que oferece cursos técnicos gratuitos à população. Mas o Maranhão foi o único estado que ficou de fora do programa, pois nenhuma instituição de ensino técnico se disponibilizou a oferecer vagas aos candidatos maranhenses. O Instituto Federal do Maranhão é uma das instituições que não aderiu ao programa. O Instituto Federal do Maranhão, IFMA, explicou a polêmica que envolveu a falta de vagas no SISUTEC no Maranhão. De acordo com o pró-reitor de Extensão e Relações Institucionais, o IFMA teve todas as suas vagas ocupadas por alunos do curso regular e pelo Pronatec, totalizando 23.640 alunos em sala de aula. Desse número aí, vem o Pronatec. O Pronatec pactuou a nossa meta até dezembro de 2013, é mais 11.340 alunos. A conclusão, fechando toda a nossa capacidade hoje de oferta. Sala de aula, laboratório. Então, hoje a nossa meta pelo Pronatec é 11.340 até dezembro de 2013. Agora vamos falar de esporte. Na Copa do Mundo de Xadrez, o maranhense Rafael Leitão eliminou o russo Ernesto Inarkiev no desempate de partidas rápidas. E neste momento ele enfrenta outro russo, Alexander Morozevich, pela primeira partida da segunda fase. O evento acontece na Noruega. E no futebol, mesmo líder do grupo, a equipe do Sampaio Corrêa continua treinando forte para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com o fim do primeiro turno, o Sampaio Corrêa reúne forças para manter a boa fase. O tricolor maranhense é o time de melhor campanha na competição. O desafio agora é se preparar para não perder o ritmo. A gente vai fazer um planejamento já visando mais a manutenção, a melhora de alguns atletas, principalmente o pessoal que está vindo do DM, mas de maneira geral a manutenção, para a gente chegar na reta final bem e com certeza brigar forte pelo esse acesso. O atacante Pimentinha, um dos destaques da competição, já se prepara para o reforço da marcação por parte das defesas adversárias. Eu acho que a marcação cada vez está mais forte. Os times estão tendo mais cuidado em marcar, não só eu, como o restante da minha equipe, mas a gente tenta sair nos treinamentos, com os nossos companheiros também aí. E é isso que a gente faz toda semana. Tentar fazer marcação, jogadas que possa furar o bloqueio da zaga adversária. E para se manter no topo, o Sampaio conta com a força do elenco. O atacante Edgar, atualmente na reserva da equipe, é considerado pela torcida como o 12º jogador. Eu fico feliz, né? A torcida grita o nome, não só meu como de todo mundo. A gente fica mais motivado e quando a gente entra ali, a gente tem que dar sempre o nosso melhor. Eu espero que no domingo agora e fora a gente possa buscar uma vitória. E hoje tem jogo pelo Grupo do Sampaio. O 13 da Paraíba recebe o Rio Branco do Acre, às 8h30 da noite, em Campina Grande. São Luís está sediando a 16ª edição do projeto Sonora Brasil. A mostra exibe músicas e danças típicas do Norte e Nordeste e tem o objetivo de formar ouvintes musicais. O primeiro grupo a se apresentar foi o Raízes do Bolão, do estado do Amapá. Não só laços sanguíneos unem o grupo Raízes do Bolão. Reunidos em volta dos tambores de mar abaixo, eles vieram do quilombo de Curiaú, área rural da cidade de Macapá, para apresentar os ladrões, cânticos que remetem aos sofrimentos ancestrais dos tempos da escravidão. Já o batuque se faz acompanhar pelos tambores cavados em troncos de árvores e também é outra manifestação da tradição oral das comunidades quilombolas, onde o tambor é fundamental e de cunho religioso. Marabá
abaixelamentos. Nós dançamos arrastando os pés, que era quando os escravos dançavam acorrentado. E o batuque é liberdade, porque o negro, quando começou a dançar o escravo, depois da liberdade, eles começaram a dançar com libertos e rindos. E é por isso que a gente dança rindo e gritando de alegria. Na 16ª edição, o projeto do Sesc Sonora Brasil apresenta o tema Tambores e Batuques e continua na busca da formação de ouvintes musicais. É esse o foco do tema Tambores e Batuques, que foca a temática dos tambores, enquanto o tema central, né, enquanto algo sagrado e, de certo modo, algo que está presente nessa música popular e tradicional, né? O Repórter Maranhão fica por aqui. Uma ótima tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa tarde e até amanhã.